Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse início, nessa plantação de igreja. Eu creio que é um tempo de Deus para vocês, um tempo novo de Deus. E Deus, Ele tem grandes coisas para fazer aqui, amém? Vocês estão aí? Amém. Amém. Vamos lá, eu me chamo Juan, como a Diax falou. Eu sou lá de Palmares, da Igreja Brasil para Cristo. Sou evangelista, sou casado, tenho uma filhinha de 2 anos. Deus, Ele tem me abençoado e me dado a graça de compartilhar um pouco da palavra dEle, daquilo que Ele tem feito. E quando a Diax falou comigo a respeito do tema, a respeito desse início, falou sobre o tema sobre uma igreja orgânica, eu lembrei de uma igreja que começou lá em Atos, e eu queria trazer essa exposição desse texto, fala sobre essa igreja, esse início dessa igreja, e alguns aspectos de uma igreja orgânica, de uma igreja natural, de uma igreja saudável. Amém? Mas antes eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é ser orgânico. Eu estava dando uma pesquisada e orgânico é algo desenvolvido ou criado de maneira natural e organizada, sem adição de insumos e fertilizantes. Sabe, quando a gente para pensar sobre algo orgânico, a gente pode lembrar de uma plantação, de algumas árvores, de alguns frutos. E quando aqui fala sobre ser algo natural, organizado, mas sem adição de insumos e fertilizantes, é que não precisa que tenha um prazo estabelecido para crescer, mas pelo contrário, precisa ser sem pressa e com verdade. Sabe, quando aqui fala sobre fertilizante, pode ser algo entendido como coisas que trazem um aceleramento ilegal. E às vezes, quando a gente vai na feira livre, e hoje eu estava lá na feira livre comprando algumas frutas, então a gente sabe que alguns produtores eles usam de fertilizantes para trazer um aceleramento para um fruto, para que ele saia logo, para que no tempo que as pessoas forem comprar lá, o fruto esteja lá. E muitas vezes esse aceleramento ele é ilegal. E se a gente pensar sobre uma igreja orgânica, a gente tentar acelerar algo que não é ainda o tempo de Deus não é legal. E algo saudável não se torna saudável para quem consome. Então talvez você esteja pensando assim, tá nesse início, tem pouca gente, é normal. Precisa ser sem pressa, mas precisa ser com verdade. E se for sem pressa e com verdade, sem aceleramento, vai ser saudável para quem consome, vai ser saudável para quem congrega. Amém? Então, a pressa ela atrapalha um pouco a verdade. Dá uma impressão de um crescimento que não existe. E às vezes a gente como igreja, a gente tem um desejo muito grande de fazer a igreja crescer. E isso é bom, claro. Mas esse desejo de crescimento, ele não pode ser atropelado. Então ele precisa ser com calma. E a gente nunca pode deixar que as pessoas achem que tem muita gente sem ter. É melhor que a gente faça tudo com verdade, com calma. Porque no tempo certo vai chegar o momento onde Deus vai esticar, onde Deus vai fazer crescer. Mas não adianta a gente talvez tentar dar uma impressão de um crescimento que não existe. Eu tenho muito cuidado com isso porque eu lidero uma comunidade lá de jovens que a gente chama de GC, que tem em média 40 jovens, 50 jovens. Mas quando a gente faz uma conferência, a Diaco estava lá na conferência que a gente fez, tinha muito jovem lá, tinha muito mais do que 50. Mas eu tenho essa consciência de que eu não tenho 150 jovens, eu só tenho 50. Então, eu não quero que eles tenham a impressão de que quando alguém vá lá nos visitar e veja muita gente, que eles tenham a impressão de um crescimento que não existe. Porque aí vai chegar um momento que a pessoa vai ficar mais de dentro, mais de perto e vai ver que aquilo não é real. Então, tudo que a gente precisa fazer nesse início de igreja, nesse início de plantação, precisa ser algo saudável, precisa ser algo real, verdadeiro, consistente, para que as pessoas quando chegarem aqui ter essa consciência de que é um início e que não precisa ser acelerado, mas precisa acontecer no tempo certo de Deus. Então eu queria dizer para vocês,
Não tentem fazer parecer ser o que ainda não são, mas esperem o tempo de ser, porque quando for, automaticamente vai parecer ser. Ok? Vai chegar o tempo que vai esticar. E nesse tempo aí eu vou estar aqui de novo pregando com vocês. Amém? Queria falar um pouco sobre esse texto, Atos 2, Atos 2, versículo 42. Fala sobre uma igreja primitiva, uma igreja que estava se iniciando ali em Atos. E a igreja primitiva, ela não foi construída a partir de uma estrutura, mas sim pelo esforço das pessoas para que essa igreja ela fosse construída, pessoas que estavam dispostas a ensinar a verdade de Cristo a outras pessoas. Quando eu falo sobre uma igreja que não foi construída a partir de uma estrutura, é porque a estrutura ela é muito fácil de se fazer. É muito fácil comprar som, é muito fácil comprar cadeira, só precisa de dinheiro. Só que pessoas a gente não consegue comprar com dinheiro. Pessoas a gente não consegue atrair com dinheiro, a gente atrai com verdade. Com a palavra de Cristo, é ela que convence as pessoas. É ela que traz mudança na vida das pessoas. Então, quando no livro de Atos vai começar contando que houve aquele tempo lá do Pentecoste, onde as pessoas receberam uma porção do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. Naquele momento ali, quando Pedro, a partir desse momento, ele prega uma mensagem, a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 pessoas, eles aceitam a verdade de Cristo naquele momento. Então você pode pensar assim, Pedro e os apóstolos ali estavam começando uma igreja com 3.000 pessoas. Porque 3.000 pessoas se converteram ali naquele momento. Mas naquele momento, tinha pessoas de várias cidades, vários lugares. E é por isso que quando o derramado do Espírito vem, a Bíblia vai dizer que quando alguns falavam, outros entendiam na sua língua nativa. Então quando isso acontece, a gente entende que essas 3.000 pessoas não eram 3.000 pessoas iguais, mas eram 3.000 pessoas diferentes, com costumes diferentes, com atitudes diferentes, com um coração talvez diferente. Mas a partir do momento que eles têm um encontro com a verdade de Cristo, o coração deles se alinham e eles estão ali juntos agora em um só propósito. E aí nesse momento, quando essa mensagem é pregada, essas 3.000 pessoas se convertem, vem uma instrução de Deus para aquelas pessoas, de algo que poderiam sustentar aquela igreja, que ia firmar aquela igreja ali, que ia fazer nascer aquela igreja. E é sobre esse texto que eu queria falar. Em Atos 2, versículo 42, diz assim, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O 47 diz assim, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, essa era a estrutura de igreja que Deus tinha e tem até hoje para estabelecer na terra. É uma estrutura de uma igreja que fala sobre o ensino, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que sabe repartir o pão, e aqui quando a gente fala sobre o pão é repartir a verdade de Cristo para as pessoas, uma igreja de oração, uma igreja que tem maravilhas e sinais e uma igreja que anda em generosidade. E eu queria abordar esses 6 temas com vocês bem rapidamente. A verdade é que essa igreja primitiva que estava sendo construída, essa igreja do início, como eu falei, não era uma igreja que estava baseada na estrutura, mas sim sobre um padrão de Deus, que foi esse texto que nós lemos. Esse era o padrão que Deus tinha para a igreja. E não era uma estrutura física, porque, como eu falei, a gente consegue comprar com dinheiro. Mas no tempo dos romanos,
foi estabelecido uma cultura nas reuniões onde as pessoas criaram o que hoje a gente chama de púlpito. Foi lá em Roma que isso foi construído. E o propósito do púlpito ali era separar os líderes dos liderados. Era para que as pessoas entendessem que existia algumas pessoas de uma alta posição e outras de uma baixa posição. E o púlpito ele foi criado para distinguir, diferenciar essas pessoas. Mas a verdade é que a proposta da igreja de Cristo era uma igreja a partir de uma mesa. Quando Jesus ia nas sinagogas, não tinha um púlpito, tinha uma mesa. Então, a estrutura de igreja de Jesus, ela era a partir de uma mesa, a partir da comunhão, a partir desse contato mais próximo, onde a gente teria um relacionamento que poderia sustentar as pessoas no Evangelho. Então não foi a partir de um púlpito, mas foi a partir de uma mesa que Jesus estabeleceu essa igreja. Então a igreja precisa continuar sendo construída sobre o modelo de igreja que Jesus tem para nós. Amém? Então a mesa é o lugar onde os corações são alinhados na mesma intensidade. Não importando se existem pessoas que são grandes, outras um pouco menores. Mas a partir do momento que nós sentamos à mesa, nosso coração se alinha com o coração do outro, porque todos os corações estão acima da mesa. Então, a diferença de uma igreja orgânica e uma igreja comum é que ambas têm cara de igreja, faz tudo que uma igreja faz, mas uma tem a essência de Cristo e outra não. Então, eu queria começar com vocês falando sobre o ensino. Me dá meu celular aí para eu ver a hora aí, senão vai dar 1 hora e eu pregando aqui e vocês querem almoçar. Só para eu me controlar aqui. Vamos falar um pouco sobre o ensino. A igreja orgânica, como eu falei para vocês, se constituiu aí com esse modelo de igreja que Jesus tinha. E aí, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eles falam aqui é sobre o ensino. Após as pessoas receberem esse derramado do Espírito Santo, como eu falei, 3.000 pessoas se convertem e eles entendem que não dava para continuar desorganizado, eles precisavam organizar um modelo. E esse modelo era a partir de algo que Deus tinha gerado no coração deles. E esse modelo começava falando sobre o ensino. A palavra de Deus diz que as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. Então, a palavra de Deus também diz que o conhecimento, ele liberta. Conhecimento liberta. Então, quando Deus ele deseja se revelar para nós, é para que a partir dessa revelação de Cristo, a partir da revelação de quem Ele é, nós possamos conhecer Ele, entender aquilo que Ele tem para nós, o direcionamento, a palavra dEle, e a partir disso a gente venha viver a nossa vida em Cristo. Então uma igreja que ela é baseada no ensino, ela se sustenta por causa da verdade de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 11, versículo 29, que ele diz assim: tomem o meu jugo, que é suave, um jugo leve. E a Bíblia também diz assim, nesse mesmo texto, diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Quando a Bíblia fala sobre tomem o meu jugo, o jugo era algo que auxiliava os bois para andarem juntos. Era um negócio que pegava nas costas do boi assim, ó, e pegava nas costas do outro boi e fazia esses dois bois andarem juntos para o mesmo lugar. Então quando Jesus usa essa referência aqui dizendo tomem o meu jugo, ele estava falando assim: andem comigo, na minha direção, para onde eu vou, para o lugar onde eu estou levando vocês, andem comigo. E depois logo em seguida ele diz assim: aprendam de mim. Então esse texto ele revela que a gente não apenas precisa andar com Deus, mas aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então Deus ele tem constantemente lançado para nós alguns desafios, dado a nós algumas direções, porque Ele quer nos ensinar com tudo aquilo que a gente passa. E às vezes a gente tem mania de achar que as dificuldades, os pequenos começos é para nos derrubar, é para nos parar ou paralisar a nossa história, o nosso chamado. Mas na verdade Deus está usando daquilo ali para que a gente aprenda naquele momento, naquela situação, naquele deserto, a gente possa aprender para chegar ao tempo onde a gente vai viver e a gente vai poder testemunhar, onde a gente vai poder abençoar pessoas com aquilo que nós carregamos. Então ele diz assim: andem comigo, mas aprendam de mim. E essa palavra aprendam de mim, eu tenho estudado muito sobre isso, porque Deus ele tem
ministrado isso no meu coração. A gente está numa geração hoje que ela não quer aprender muita coisa. Ela já é a geração do sabe tudo. Vou te ensinar isso. Não, eu já sei. Aí vai lá. E Deus está dizendo assim, vocês precisam parar um pouco e aprender aquilo que eu tenho para ensinar para vocês. É tanto que Judas foi alguém que andou com Jesus, sentou à mesa com Jesus, mas ele não aprendeu aquilo que Jesus tinha para ensinar. Ele não se permitiu ser transformado naquilo que Jesus estava apresentando ali como modelo, como verdade. Então não apenas andar com Jesus, mas ser pessoas que têm desejo em aprender sobre Ele. O ensino é algo que fundamenta a igreja, o ensino é algo que ele faz com que as pessoas elas estejam aqui por causa de uma palavra bem pregada, uma palavra bem falada. E eu reflito muito sobre isso porque eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, as pessoas elas precisam ficar na igreja, não pelo tamanho da cerca que constroem para que elas não saiam, mas pelo alimento que tem dentro. Então, quando a igreja ela é uma igreja bem alimentada, uma igreja que fala sobre o ensino da verdade, que explica isso bem explicado, que fala sobre o evangelho de Cristo, as pessoas elas virão para cá, por causa de uma verdade, que em muitas igrejas estão escassas. Sabe? E é sobre esse ensino, sobre essa verdade de Cristo, que nós precisamos fundamentar e estabelecer a nossa igreja. Efésios 4, versículo 4, diz assim, Efésios 4, versículo 14, diz assim, o propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então a igreja ela é estabelecida, uma igreja orgânica, ela é estabelecida através do ensino. Ponto 2, fala sobre a comunhão. Comunhão fala sobre relacionar. E relacionar vem de relar-se. Ter contato, ter atrito uns com os outros. Atrito aqui não é atrito de briga, tá? Mas é estreitar a relação. A Bíblia vai dizer em Provérbios 27, versículo 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É igual a molar alicate. Você pega um instrumento ali que talvez seja de ferro e usa outro ferro para amolar ele. Então, quando a Bíblia está falando sobre relacionamento, sobre comunhão aqui, ele estava dizendo assim, vocês precisam se relacionar, relar-se, para que quando chegar o tempo, e ele já estava chegando, um tempo de perseguição, que já estava batendo na porta, vocês estejam tão unidos, tão juntos em comunhão, que quando esse dia mal chegar, vocês estejam prontos para vencer e passar por todos esses processos juntos. E aí, aqui os apóstolos estão falando sobre a comunhão, sobre eles terem relacionamento, vida na vida, a igreja precisa ter vida na vida. Eu não posso passar por essas portas e não saber o que acontece na vida de Joel, que é o meu liderado, que é o meu amigo, que é o meu vizinho. Eu preciso saber o que é que se passa na vida dele, o que é que eu, como igreja, eu posso contribuir para fazer com que ele cresça, para fazer com que ele passe por esse processo que ele está passando. E a comunhão aqui estava fazendo eles estreitarem a relação, para que eles juntos pudessem viver uma vida de família. A igreja precisa ser uma vida de família. E ali eles estavam indo a vários lugares, vivendo diversas formas, como eu falei, eram pessoas de diversos idiomas, mas eles entendiam que mesmo sendo pessoas diferentes, eles precisavam manter unidade. E aí a unidade dos diferentes, são pessoas diferentes, corações diferentes, talvez vieram de igrejas diferentes ou de uma cultura diferente, mas quando chega aqui eles entendem que estamos em um só propósito e esse propósito é Cristo, então as nossas diferenças elas não fazem muita, elas não trazem muita coisa para nós, mas na verdade o que vale aqui é ter uma igreja estabelecida sobre um propósito e esse propósito é Cristo. A comunhão faz com que todos nós estejamos em um propósito. Romanos 12, versículo 4 diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo. Em Cristo nós somos muitos,
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça isso com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra a outros mais que a si mesmos. Aqui está falando sobre essa comunhão, sobre esse corpo que é diferente, que cada um faz uma função, mas que todos estão indo para o mesmo lugar, todos estão cumprindo o mesmo propósito. Vocês sabem a diferença entre prótese e membros? Os membros, a Bíblia está falando sobre a gente ser membro do mesmo corpo. Viver uma vida de membro, de corpo de Cristo. Membros, eles têm vida, passa vida dentro deles, mas prótese, ela parece ser um membro, ela está no lugar, ela faz a função que o membro faz, mas ela não tem vida. Então, quando a gente entende que a vida de igreja é uma vida de comunhão, essa vida precisa ter movimento, precisa ter relacionamento, para que a partir disso as pessoas consigam enxergar que nessa igreja existe vida de Deus. Amém? Amém. Ponto 3. Partir do pão. 2 Timóteo 2, versículo 2 diz assim: e as coisas que me ouviam dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. O versículo está dizendo assim: ensinem homens dispostos a ensinar pessoas. Quando o texto está falando sobre o partir do pão, a gente pode lembrar de algumas situações aqui. Quando a Bíblia fala da história dos 5 pães e 2 peixes, ali tinha uma multidão, Jesus estava ali e os discípulos estavam preocupados com tudo que estava acontecendo. E aí eles diziam assim: e aí Jesus, o que é que a gente vai fazer? A gente não consegue comprar pão para todo esse povo. E aí Jesus disse assim: vamos ver aí o que é que a gente vai fazer, né? Jesus tinha uma certeza, sabe, que o milagre ia acontecer, mas ele queria ensinar os discípulos a ter essa dependência de quem ele era. Ter essa certeza de que ele era o Cristo, que era um cara que realmente fazia milagres. E aí eles chegam com algo muito simples, que era 5 pães e 2 peixes, e talvez na mentalidade deles não era suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas aquilo que era impossível aos olhos deles, para Deus era possível, para Jesus era possível. E quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, era naquela certeza de que ele iria multiplicar e que as pessoas seriam alimentadas. Mas quando Jesus faz aquela multiplicação, você vai entender algo. A multiplicação, aquela multidão, ela estava ali, não era por causa do alimento, mas era por causa de Jesus. Então as pessoas, a multidão chegará até aqui por causa de Jesus. Não é por causa da estrutura, não é porque é diácono, não é porque tem um café da manhã gostoso, não é por causa disso. Isso faz parte, mas não é por causa disso. As pessoas virão por causa de Jesus. E aí a gente entende que a multidão vem por causa de Jesus, o alimento Deus vai suprir, porque Deus envia o menino lá e o menino chega com aqueles 5 pães e 2 peixes, Deus vai suprir o alimento. A gente não precisa se preocupar com isso. Claro que a gente vai estudar a palavra para pregar a palavra, mas o alimento Deus vai suprir, vai gerar revelação no coração. E aí tem o terceiro ponto, que é aí quando a gente entra. Vocês é que serão responsáveis por dar de comer àquela multidão. Jesus multiplica os pães, mas quem vai entregar aqueles pães para aquelas pessoas são os discípulos. Então Deus está dizendo que a igreja que parte o pão, a igreja que entende que precisa partir o pão, é uma igreja de pessoas que estão dispostas a liberar, a transbordar aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Então a igreja que compartilha aquilo que ele tem para que outras pessoas. E eu entendo que o partilhar, esse compartilhar, é eu entregar uma graça que eu tenho para uma pessoa e eu receber a graça que eu não tenho. Todos nós carregamos algo específico de Deus. Eu carrego uma mensagem, Joel carrega uma mensagem, cada um de vocês carrega uma mensagem de Cristo.
E aí quando nós começamos a compartilhar, quando nós sentamos à mesa, cada um começa a compartilhar algo que Deus tem feito, e isso vai contribuindo de certa forma na vida de outra pessoa. Isso é o partir do pão, é compartilhar na mesa aquilo que Deus tem feito. Sabe, aqui é um lugar de mesa. A igreja é um lugar de mesa. E aí esse lugar de mesa é onde a gente partilha aquilo que Jesus faz conosco. É onde a gente libera sobre a vida de pessoas aquilo que Deus tem feito. E na mesa sempre foi um lugar de liberar de Deus. Quando Jesus ele se encontra com os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ele senta à mesa. E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, as escamas dos olhos daqueles jovens, eles caem. Eles começam a entender que aquilo ali era Jesus. E nesse momento que a gente partilha o pão, muitas escamas nos olhos de pessoas vão começar a cair e eles vão começar a perceber o que é que Cristo tem para eles, qual é a verdade de Cristo, qual é o caminho de Cristo, qual é a direção que Jesus tem. É no partir do pão. Antes de ir para a cruz, o que é que Jesus faz? Ele senta à mesa com os discípulos, ele parte o pão. E aí então a gente entende que a mesa é um lugar de liberar porções de Deus sobre a vida de pessoas. É quando a gente começa a compartilhar aquilo que a gente carrega. É quando a gente começa a compartilhar aquilo que a gente tem em Deus. Para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas comecem a mudar de vida. Em Atos 3, quando eles continuam a caminhada deles ali, os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles chegam na porta de um templo, e aí tem um aleijado ali que está pedindo esmolas, e aí eles dizem assim, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ali ele estava dizendo assim, eu não tenho algo financeiro para lhe ajudar, mas eu carrego algo específico. E essa porção, isso que eu carrego, esse pão que eu carrego, que é essa verdade de Cristo, que Jesus é um Jesus que liberta, que transforma, que cura, isso eu te dou. E aí eles pegam aquele momento ali e liberam sobre a vida daquele homem, cura. Isso é o partir do pão. Isso é o compartilhar. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Compartilhar aquilo que Deus tem liberado sobre nós. Amém? Amém? Amém. 4. Orações. A Bíblia vai dizer que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão e às orações. A oração é algo que ela sustenta a igreja. E naquele início ali, a oração fazia parte dessa visão que Deus tinha, para que a igreja ela se sustentasse, para que a igreja ela continuasse viva. Então hoje, vocês como um início de uma igreja, de marcados, precisam entender que a igreja ela se sustenta através da oração. A Bíblia diz que homens comuns, eles eram homens comuns, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a revelar a glória de Cristo, através desse relacionamento, através da oração. Tiago 5,17 diz que Elias era homem como nós, mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A Bíblia vai contar vários textos, vários relatos de pessoas que oraram e aconteceu conforme aquilo que eles estavam orando. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles estão ali, eles começam a adorar a Deus, eles começam a orar, eles começam a enviar a Deus a sua oração, o seu coração, a sua adoração. E quando eles oram, eles são libertos daquela prisão. A Bíblia também vai falar sobre Daniel, que era um homem que estava na Babilônia, era um lugar ruim. A Babilônia era um lugar que era considerado um inferno ali, ele estava ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Daniel, todos os dias, ia na porta daquela janela, parava naquela janela e ele orava a Deus. Sabe, o ambiente não era o melhor ambiente. O lugar onde ele estava não era o melhor lugar para um crente viver ali naquele momento. A situação que ele estava passando não era a melhor das situações. Mas ele entendia que ele poderia crer no poder da oração e que o poder da oração poderia fazer ele viver de um novo nível que ele estava ali, para um novo nível de glória em Deus. A gente como igreja, se a gente entender sobre a oração, a importância da oração, a gente vai fazer a gente transportar desse nível para um novo nível de glória em Deus.
Através da oração, ela traz essa sustentação. Lá na nossa igreja, o ano passado, a gente começou uma sala de oração que acontece antes do culto começar. E de início, na nossa visão, era algo muito difícil, porque nosso culto começa de 5h30 da tarde. E aí a gente marcou para começar a sala de oração de 4 horas. E no domingo, que é um dia de descanso, para muitas pessoas que trabalham no sábado, tira o domingo aí para acordar mais tarde, para ter um momento com a família, para fazer alguma coisa, enfim. E aí quando a gente falou e planejou essa sala de oração, a gente ficou muito preocupado com isso, das pessoas não estarem lá, porque elas estariam em casa, descansando, enfim. Mas a gente iniciou essa sala de oração porque a gente entendia que era um propósito de Deus, algo que Deus queria falar conosco. E aí a gente começou essa sala de oração. E desde que a gente começou a orar, antes do culto começar a ter esse momento de oração, o clima espiritual da nossa igreja ele mudou. Sabe, a gente começou a ter mais facilidade em perceber a presença de Jesus no ambiente. Sabe, quando nós nos envolvemos com a causa da oração, nós entendemos que a gente começa a viver num ambiente mais livre da glória de Deus, um ambiente mais propício para essa glória de Deus. A gente começa a ficar sensível à glória de Deus. Amém? Para terminar, tá? Me esperem aí. Maravilhas e sinais, foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz em João 4,48, se vocês não veem sinais e maravilhas, vocês não crerão. O mundo, ele precisa ver sinais e maravilhas. O mundo, ele precisa ver sinais e maravilhas dentro da igreja. Para que as pessoas comecem a crer que Jesus, ele não é um Deus que tem uma história bonita na Bíblia. Uma história antiga. Um Jesus que fez algo no passado. Mas ele continua sendo um Jesus que faz hoje. Então, sinais e maravilhas precisavam acontecer na vida daqueles jovens, na vida daqueles discípulos, na vida daqueles apóstolos. Eles precisavam se mover nisso, porque a Bíblia vai dizer que Jesus já tinha liberado sobre eles, e a Bíblia vai dizer, estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Eles sabiam dessa promessa. E a partir dessas promessas, eles precisavam se posicionar nisso. A igreja precisava ser ativada sobre uma verdade que Jesus falou. Romanos 1,16 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele precisa ser um Evangelho vivo, um Evangelho de sinais, um Evangelho de maravilhas, para que as pessoas continuem crendo que vale a pena morrer por Jesus, que vale a pena viver uma vida com Jesus, porque senão vai ser um evangelho de falácia, um evangelho de apenas alguns estudos, e alguém estuda ali na Bíblia e conta uma história para nós, mas o evangelho não é sobre isso, o evangelho é sobre o poder de Deus para salvação, para libertação, para cura. Esse é o evangelho de Cristo. Sabe, esse é o aspecto necessário que nós precisamos ter, porque isso reflete uma igreja viva, uma igreja conectada com uma promessa de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo, por quê? Porque eles estavam em Jerusalém, a palavra de Deus já tinha falado assim, estejam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque lá eu vou fazer algo, ali vai acontecer algo. Então quando eles estão lá juntos em Jerusalém, o derramado do Espírito Santo vem sobre eles. E aí nesse momento nós entendemos que maravilhas e sinais precisavam acontecer. E é por isso que no capítulo 3, assim que eles recebem essas instruções, no capítulo 3, ele já sai e já libera a cura sobre a vida de um mendigo e de um aleijado. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja que se move nos sinais, nas maravilhas de Deus. Sabe, sem sinais e maravilhas, a igreja, ela tem a sua fé enfraquecida, porque as pessoas não vão conseguir crer que o evangelho que a gente prega é verdade. Então, é sobre, nos cultos, nos momentos, a gente orar por cura, orar por libertação, orar por transformação, orar por salvação. Isso são coisas que as pessoas, a partir do momento que elas conseguem ver isso, elas vão ter fé para crer que Jesus pode fazer ainda mais. Amém? Os sinais, eles estão conosco. Foi liberado sobre nós. Essa mensagem
que Deus disse que os sinais eles nos acompanhariam. Para onde nós formos, o sinal de Deus, a promessa de Deus, ela nos acompanha e faz com que a gente consiga estabelecer o reino do céu na terra. E essa é um aspecto de uma igreja orgânica. É uma igreja que reflete o céu na terra. E o último ponto fala sobre a generosidade. Não bastava apenas eles serem pessoas que oravam, não bastava apenas ser pessoas que eles se ensinavam uns aos outros sobre esse evangelho, não bastava ser uma igreja que partia o pão, uma igreja que tinha comunhão. Eles precisavam ser uma igreja generosa. E a generosidade, ela comunica o coração da igreja. Ela comunica se a igreja ela é generosa ou se a igreja ela é avarenta. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. O versículo 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11 diz: nós seremos enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A igreja orgânica, ela precisa ser generosa. Em Hebreus 13 vai dizer que não se apeguem, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios agradam a Deus. Sabe, ninguém deve ser mais generoso que a igreja, pois ninguém também deve ser mais parecido com Jesus do que a igreja. Sabe, quando a gente entende que é um princípio, é algo que Deus estabeleceu, Jesus era alguém que era generoso, que vivia em generosidade. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida de uma igreja generosa. E aqui é muito claro em dizer que a igreja, quando ela é generosa, nós seremos enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que a gente seja generoso. E essa generosidade que nós vivemos, ela vai causar nas pessoas ação de graças. Isso quer dizer que quando nós vivemos uma vida de generosidade, pessoas vão começar a ser gratas a Deus pela nossa vida. E aí a igreja aqui, ela recebeu um convite de ser uma igreja generosa, de transmitir para as pessoas que eles iriam encontrar naquela caminhada, de que eles tinham um coração parecido com Jesus. Uma igreja que compartilha os seus bens. E eles faziam muito isso, porque eles entendiam que era a responsabilidade deles como igreja compartilhar os seus bens para que pessoas fossem abençoadas. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Sabe, essa mensagem da igreja orgânica é uma igreja que ela é estabelecida com verdade e que ela gera resultados. Se nós formos uma igreja que se preocupa com o ensino, que se preocupa com a comunhão, que se preocupa com o partir do pão, sentar à mesa, compartilhar o nosso coração, que se preocupa com a generosidade, que se preocupa em ser uma igreja viva em sinais e maravilhas, nós veremos resultados. Queria fazer uma oração com você nesse momento. Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos, Pai. Muito obrigado pela exposição da sua verdade, da sua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos trouxe até aqui. A minha oração, Jesus, é que o Senhor encontre corações aqui, para que essa palavra seja uma semente que vai gerar bons frutos, Pai.
A minha oração é que essa igreja ela seja estabelecida sobre uma rocha, sobre uma verdade, sobre uma palavra que é o Senhor. E que a partir desse momento, a partir dessa série de mensagens sobre a igreja, ela venha a ser uma igreja próspera, uma igreja de crescimento, uma igreja referência, mas uma igreja, Pai, que tenha prioridade de expressar o Teu Evangelho, Pai. Eu declaro sobre essa igreja que pessoas chegarão aqui necessitadas, Jesus, de um abraço, e aqui elas receberão um abraço. Que pessoas cheguem aqui precisando de cura, e aqui seja uma igreja que vai estabelecer cura sobre a vida das pessoas. Que essa seja uma igreja de receber pessoas que estão feridas, machucadas, mas que aqui elas serão saradas e transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Eu declaro prosperidade, declaro a vida do Senhor sobre eles. E que eles vivam, Pai, em nome do Senhor Jesus, uma vida de comunidade com saúde, tendo o Senhor como centro de tudo, Pai. Que essa igreja seja uma igreja marcada pelo Evangelho, marcada pela marca de Cristo. Uma igreja que não esquece daquilo que Jesus fez na cruz, mas que cresce avançando e olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.